Obrigado, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de aprender. Pai, a sua graça nos sustenta, Pai. Eu sei que o Senhor está guardando esse momento e nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa guardar a nossa mente, que o Senhor possa blindar o nosso coração contra qualquer armadilha do inimigo que ele tenha tentado colocar nessa tarde no nosso coração, para que nós não aprendamos a tua palavra, Pai. Nós te pedimos que seja desfeito, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que ele tem tentado contra as nossas vidas, Pai. Eu te peço, Pai, que agora o Senhor possa cobrir a casa, o trabalho, onde elas estão, Pai, cada uma dessas mulheres. Aqui estão, as que estão aqui agora e as que vão assistir depois, Pai. Que o Senhor possa conduzi-las a um tempo de aprendizado, de sabedoria, Pai, de conhecimento e discernimento da sua palavra. Nós cremos que esse capítulo é mais um dos usados para abrir a nossa mente, para colocar em nós aquilo que o Senhor quer para nós nesse tempo, Pai. Nós temos aprendido tantas coisas com o Senhor, Pai, e essa ferramenta é tão estratégica, atual, pontual, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem apontado o caminho, Pai. E mais uma vez, que o Senhor possa falar através da nossa boca, Pai. Que aqui não saia nenhuma palavra que seja nossa, mas tua, Pai. Que sejam as palavras direto do teu trono, do teu coração, Pai. Nos ajuda a entender tudo aquilo que o Senhor quer comunicar a nós, Pai. Que nossos pensamentos sejam levados cativos somente ao Senhor, no Senhor, em todo o tempo, Pai. Assim nós te pedimos, te agradecemos e te entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você Amém. quer começar, Ingrid? Mudar um pouco dessa vez? Você quer que eu comece ou você quer começar? Não entendi. Se você quiser começar, para mudar um pouco, toda vez. Ah, tá. Tá bom. Eu ia falar para a Jéssica fazer. Vai, Jéssica, começa. Gente, por que vocês estão fazendo isso comigo? Mas Tô eu posso. É assim que a mentalidade do deserto número 2 começa. Você tem a oportunidade e aí você tem que usar a sua habilidade com responsabilidade. Nossa, olha, eu já ia falar isso agora, a gente está aprendendo de forma didática. Meninas, vocês fiquem à vontade para poder se meter, como que eu posso falar? Para poder complementar, para poder falar. Lembrando que isso aqui, além de um estudo, é uma conversa. A gente compartilha daquilo que o senhor tem comunicado a gente nesse estudo, conforme a gente está lendo ali, aprendendo, mas que todas se sintam à vontade para conseguir falar aqui também junto com a gente, tá bom? Aqui não tem A ou B que leva a palavra, todo mundo leva ao mesmo tempo, falando uma com as outras, junto com as outras, às vezes ao mesmo tempo, e tá tudo certo. E aí começa assim, que eu adorei esse título. Alguém faça para mim, não quero assumir a responsabilidade. Mentalidade de deserto número 2. E aí eu adorei que ela colocou aqui a definição de ser responsável. Ser responsável é responder às oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. E tudo isso eu acredito que tem a ver com permanecer, constância, disciplina. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu anotei algumas coisas, tá? Tem alguns capítulos que eu anoto, outros não. Esse aqui eu anotei algumas coisas. Tem algo que eu ensino para os meus filhos sempre, né? Mas aconteceu diante de ontem, olha só, como Deus é pontual, né? E eu sempre vou dar exemplo do que acontece com a gente, porque é melhor que a gente dê exemplo nosso do que dos outros, né? E eu brinco, nossa casa, assim, ele é didático. Eu acredito que a gente vai aprender muito mais dentro da nossa casa do que fora dele. E a gente aprende dentro para usar fora, né? E os filhos ensinam demais, meu Deus do céu, porque você tem que ensiná-los e com isso você também aprende. Porque a melhor forma de você aprender é ensinando, né? E esses dias eu não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que eu falei assim pro Samuel, Samuel, seu cérebro é um preguiçoso. Essa que é a verdade. Porque ele não vai querer que você acorde cedo e vai construir sua própria dopamina. Ele vai querer que ao longo do dia essa dopamina barata, esses pequenos prazeres, o mais rápido possível, sejam, né, consumidos, para que a gente possa ter todo o prazer o tempo todo, o máximo possível. Isso que o cérebro faz. Então, ele não quer sofrer, ele não quer sequer viver com incômodo, com desconforto, ele quer o mínimo de esforço para o máximo de conforto. Essa que é a verdade. E é uma luta constante entre o espírito, que sabe que é certo e precisa ser feito, contra a carne,
que é, por exemplo, o nosso cérebro, nossa mente, nossas emoções, os nossos hormônios. O campo de batalha é a mente, como ela fala desde o início, né? E como a Bíblia explica tudo, e eu falei isso para ele, olha só como a Bíblia é mais atual do que tudo, porque até nisso a Bíblia fala. Lá em Gálatas 5, 16, 17 está assim: digo, porém, o seguinte: vivam no espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Gente, tem coisa mais didática do que isso na palavra de Deus? A nossa luta realmente é essa, a nossa mente o tempo todo batalhando contra nós. Quando a gente fala de luta entre carne e espírito, nada mais é do que o nosso cérebro lutando ali o tempo todo. E eu falei das emoções, dos hormônios, mas tudo provém do mesmo lugar para nos fazer cair, para nos fazer realmente ter o máximo de privilégios possível, o máximo de dopamina, que a gente tanto brinca com esse hormônio hoje em dia, né? Mas é verdade, a gente aprendeu muito sobre isso e a forma mais lúdica, acho, de mostrar para as pessoas a forma que ele trabalha. Porque se você fica no celular o dia todo vendo videozinho, isso é muito confortável. Isso é muito gostoso de fazer para o seu cérebro. Mas vai tentar acordar às 6 da manhã e fazer um exercício físico, que o seu corpo realmente produziria toda essa dopamina. Através do exercício, você construiria isso e ela duraria muito mais tempo para você usar no seu organismo o resto do dia. Mas vai mostrar para ele que você quer acordar às 6 horas da manhã para você ver uma coisa. Gente, mas dá um sono tão profundo que você nunca teve na vida, como se tivesse tomado Zolpidem. E essa geração, a nossa geração, mas essa geração que está vindo agora, eu não gosto muito de falar sobre dessa forma, né? Eu já falei isso aqui, mas infelizmente eu tive que colocar isso como exemplo, porque essa geração mais nova é a que mais tem demonstrado isso. Alguém faça por mim, eu não quero assumir a responsabilidade. Eu sei que todos nós temos problemas com isso, né? E aqui a gente vai ver vários exemplos, que inclusive alguns deles eu me encaixo muito bem. Na verdade, aqui só foi tiro, porrada e bomba nesse capítulo, no seguinte, porque fala sobre muitas questões, né? De você assumir a responsabilidade mesmo, tendo já muitas coisas a fazer. Mas eu vejo que está cada vez mais difícil das pessoas entenderem que se elas não fizerem, não vai ter quem faça por elas. Se elas não assumirem responsabilidade, por exemplo, de cuidar da própria casa, da própria vida espiritual, dos próprios afazeres, dos próprios filhos, do próprio chamado, não vai ter quem faça por ela. E aqui, ao longo desse capítulo, né, e aí no 18 também, fala sobre isso, mas vamos por partes. Aqui ela fala: é bastante fácil ficarmos entusiasmados quando Deus fala conosco e nos dá uma oportunidade para fazer algo. E aqui ela fala algo que me acontece bastante, né? As pessoas, elas se iludem com aquele sentimento de excitação, de começar algo. Mas quando você tem que se manter fazendo aquele algo, é mais difícil. E ela fala relacionada à parte de empresa, de empreendedorismo e tudo mais, né? Empreendimentos que ela citou aqui. Gente, é exatamente isso. Eu estou aqui usando um exemplo pessoal, né? Empreendendo faz 10 anos. O quanto já quis desistir no caminho, vocês não têm noção. Misericórdia. É porque, graças a Deus, eu tenho uma pessoa bem mais velha do meu lado. Se ele ouviu falando isso, ele vai me bater. Mas, enfim. E ele tem uma cabeça completamente diferente da minha. Porque se fosse eu, já teria desistido faz tempo. Mas já aconteceu também muitos momentos dele querer desistir e eu não deixar. Então, um vai ali equilibrando o outro, né? Porque a gente também vai amadurecendo. Mas isso realmente acontece, de você começar algo no entusiasmo, assim, por exemplo, como um livro, assim como uma faculdade, assim como um ministério. E ali você não vê mais nada, você só pensa na emoção de começar, o quanto aquilo vai ser legal, que eu vou fazer, que vai acontecer, assim como uma dieta, assim como uma academia. Ai, 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 como diz a pastora Ju. Só que quando você vai ver a sua responsabilidade nisso, o que você vai ter que assumir para poder dar continuidade nisso, o preço é alto. Altas noites de sono perdida por causa daquilo que você precisa fazer de fato, por exemplo, como trabalho.
Imagina para você montar uma estrutura, para você realmente montar todo como vai ser o empreendimento, gente, tem que se trabalhar muito. Para você começar uma dieta que seja, você vai precisar cozinhar, você vai precisar preparar toda a sua rotina, você vai precisar demandar tempo e trabalho para você se manter nisso. Senão você começa e no meio do caminho, ai, deixa eu comer uma chocolice aqui mesmo, que tá mais fácil na minha mão. No meio do caminho. A Jéssica tá rindo porque nós somos fãs da chocolice, gente. Nossa, que tá gravada, né? Será que vai ficar um dia a marca vai vir atrás da gente, tendo direito autoral? Eu aceito o patrocínio completo do ano inteiro. Misericórdia, Deus. Ótimo momento para falar sobre, Glória. Ingrid, é interessante porque ela até diz aqui, né? Se alguém o fizesse por eles, eles adorariam colher a glória, porque realmente, né? Nossa, eu ia falar disso agora, você acredita? É exatamente isso. Se alguém fizesse por eles, eles adorariam colher a glória, porque é muito mais fácil quando alguém faz pela gente. Ô, irmã, meu casamento tá uma droga. Você ora por mim? Ora para que ele se estabeleça? Eu sempre aprendi de que, graças a Deus, né, a gente vem tentando criar uma maturidade de como fazer, de como Deus gostaria que a gente fizesse. Nem sempre foi assim. A gente também já errou muito, principalmente falando de espiritualidade, na vida com Deus. Mas a gente vê, infelizmente, cristãos maduros, já há muito tempo na fé, sabe como funciona e quer muito que a outra pessoa ainda faça por ele. Gente, a gente está aqui numa tarde de uma terça-feira, às 5h20 da tarde, tirando um tempo para estudar. Isso daqui é ter responsabilidade. Isso aqui é correr atrás de algo que você está querendo construir para sua vida pessoal, para sua família. Você está querendo sair da mesmice, da mente de deserto. Eu tenho certeza disso. Porque ninguém que tem muito a fazer, como nós temos aqui, né, se disponibilizaria às 5h20 da tarde, numa terça-feira, ainda com camiseta de trabalho, a outra no trabalho, a outra no trabalho, se a pessoa não quisesse muito sair dessa comodidade, desse comodismo. Então, nós estarmos aqui é um esforço, demanda muito esforço estar aqui. Até porque, como a gente falou, a luta entre a carne e o espírito é gigante. Eu dormi 15 minutos ali que parecia que eu tinha hibernado, eu não sei nem como que eu consegui fazer isso. Porque o cansaço é tanto, e é cansaço físico também, né? E com vocês não é diferente, eu tenho certeza que se cada uma pudesse contar aqui um pouquinho, vocês teriam muito testemunhos para contar relacionado a isso. Mas, infelizmente, a gente vê muito isso no campo, principalmente espiritual, de que as pessoas, elas querem alcançar aquela maturidade, elas querem alcançar, às vezes, aquela autoridade que Deus libera na vida de qualquer um, só que elas não querem pagar o preço para aquilo, porque ele demanda, ele libera para todos, mas quem que vai acessar? Ela até dá o exemplo dos israelitas. Naquela época, Moisés tinha que fazer tudo para eles. Exato. Moisés orava por eles, Moisés se responsabilizava por eles, e Moisés, o mais engraçado, quer dizer assim, ele buscava a Deus por eles e ele se arrependia por eles. Por isso, você querer tudo mastigado é muito fácil. Por isso que Moisés pagou um preço tão alto, coitado. Ele viu a terra prometida e não pisou na terra prometida, porque ele pagou o preço por ter passado a mão na cabeça, por ter, né, se colocado na posição de líder deles, mas não só líder, ele substituiu ele foi aquela pessoa que se tornou não só aquele que levou o povo, mas ele deu a vida dele por aquele povo. Ele intercedia por aquele povo, ele orava por aquele povo, e o povo só queria as bênçãos. Ninguém ia lá orar com ele, ninguém subia lá no monte para orar com ele, ninguém pagou o preço como ele pagou, né? Você imagina Sim. o quanto que Moisés não estava cansado desse povo? Hoje a gente acaba que se cansa também. Não que nós somos ele, né? Pelo amor de Deus, mas assim, o que a Ingrid estava falando aí, eu tenho pensado muito a respeito disso, dessa palavra. Eu ouvi o audiobook, né? Tentando gravar bastante na minha cabeça, mas confesso que o negócio tá só a glória. Mas isso falou muito comigo, assim, como é triste ver que as pessoas
elas realmente elas se escoram nas outras, né? Umas nas outras. Eu acho, como eu sempre falei para vocês aqui, a gente falou muito isso no grupo de oração, né? Que nós vamos voltar em nome de Jesus. Mas nós temos que crer no poder da unidade. Gente, a unidade, ela faz tudo. Juntas, com um só propósito, nós conseguimos avançar muitas coisas. Mas é muito triste, muitas das vezes a gente vê essa mentalidade de deserto nas pessoas e fala, gente, essa pessoa, ela não está nem um pouco afim de sair desse lugar. Ela não quer saber disso. Aí ela vai vendo, às vezes, o agir de Deus na vida das pessoas, em cada uma que vai vivendo coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, mas é exatamente como você falou. E o preço? Porque, gente, quem quer, dá um jeito, mas quem não quer, ele vai arrumar milhões de desculpas, porque existem muitas. Entendeu? Eu sei que vai estar bem à frente, eu sei que provavelmente vocês vão falar de outras coisas antes, mas porque está a responsabilidade que não pode ser delegada, né? Mas, assim, essa é a parte já que entra que vai ter com a formiga, porque, gente, a pessoa não quer, sabe? Quando a pessoa realmente está no deserto, com essa mentalidade de deserto, ela não quer acordar de madrugada para orar, ela não quer pagar preço de oração pelo marido, por quem quer que seja, sabe? Eu fico pensando, gente, é algo difícil realmente, mas pensa, você tem sempre alguém do seu lado a fim de te ajudar. Se você for olhar, sempre tem uma amiga de oração, uma irmã do coque. Gente, quem não tem uma A irmã do gente tem agora, né, coque, eu Ingrid? tô, viu, hoje? É porque o meu cabelo tá em umectação. Eu Mas tenho que ter vocês duas, porque eu não tenho mais cabelo para coque. sempre tem uma irmã do coque perto de você e Deus está sempre te dando essa oportunidade de ter uma pessoa que de repente está mais próxima dele. Não é que ela seja melhor, ela seja especial, não isso, é porque muitas das vezes ela já entendeu. Se ela já entendeu o processo, agarra nessa pessoa, gente, vai junto e pergunta. Eu falo que a pastora não fala que a gente tem que ser fominha. Eu sou super fominha, tudo que tiver acontecendo eu tô querendo. Eu falo, vamos embora, que eu quero participar. Não sei nem o que é para Deus, vamos lá. É assim que tem que ser, para a gente sair desse lugar, desse deserto, desse negócio horrível que às vezes a gente se coloca e realmente se posicionar em assumir as responsabilidades por aquilo que nós devemos fazer. Porque é o que eu já falei. Teve uma vez que eu falei para uma pessoa aqui no salão, eu falei, eu posso ficar 7 dias lá no meu quarto orando para você, para esse milagre que você quer viver. Se você não fizer nada, vai continuar da mesma forma. Não vai adiantar em nada, porque a mudança tem que haver dentro do seu coração, dentro de você. Enfim, ela não voltou mais fazer a unha. Mas sabe por quê? Gente, É porque é porque não seria justo. E Deus é justo. E isso vai entrar lá no capítulo 18, mas já vou falar aqui. Você imagina, Deus concede a bênção para essa pessoa, usando esse exemplo que você está falando, mas todas nós temos algum exemplo assim, inclusive de nós mesmas, gente, porque ninguém aqui é santo. não. E aí, você pensa, Deus concede essa bênção para essa pessoa. Aquilo que ela conseguiu de tão fácil acesso, você acha que vai frutificar como? É. Vamos supor que é uma casa. Será que essa pessoa ela vai passar mais tempo dentro dessa casa agora, não vai querer nem ir para a igreja, de repente vai usar essa casa para outras coisas? Será que essa pessoa abriria a casa para fazer um encontro de oração? Fazer um culto do lar? Fazer, sei lá, usaria esse bem de alguma forma que agradasse a Deus, que levasse ela para mais perto de Deus? Se na necessidade ela não se aproximou de Deus, então agora que ela conseguiu, será que ela se aproximaria? Porque vamos e convenhamos, quais são os momentos que nós mais nos aproximamos de Deus? Gente, é quando está no fundo do poço, não, mas quando está com alguma necessidade. Não tem como. Infelizmente, o ser humano é assim. Não tem A nem B, todo mundo se aproxima mais quando está na necessidade. E quando a gente consegue, a gente precisa vigiar para que a gente continue com a mesma intensidade de busca a Deus, de proximidade com Deus, porque é comum, infelizmente, e é meio que humano, se você for ver, que a gente, ó, ai, tá tudo bem agora, consegui. É a força do desejo ou a força de caráter, né? Lembra que ela falou Exato, sobre isso? Que assim, são muitos exato, chamados, mas poucos são os escolhidos. exato. Quem vai Entendeu? permanecer? Se Deus confiou nas tuas mãos essa bênção, você vai permanecer, mesmo tendo ela?
Tem um amigo do Elton que falou assim, inclusive ele ligou ontem com o mesmo problema e tal, porque ele mesmo assume essa responsabilidade dessa dificuldade que ele tem. Ele falou assim, Deus, ô Elton, sabe por que que Deus te dá isso e aquilo? Porque não importa o quanto ele te dê, você continua no mesmo lugar com ele. Se ele desse para mim, eu já tinha comprado o iate e tinha rodado o mundo. Eu não estaria aqui nunca fazendo a obra de Deus. E Deus conhece o coração, né? Deus conhece o coração, e é exatamente isso que eu vejo. Infelizmente, as pessoas elas conquistam algo e elas saem dessa presença. Gente, isso é natural. O quanto a gente tem que vigiar. Eu sempre oro assim, ó, Senhor, mesmo nos momentos que tá tudo bem, que eu tô viajando, que eu tô comendo, que eu tô bebendo, que eu tô brincando, que eu tô rindo, ainda mais quero a sua presença, porque ali eu tô sofrendo daquilo que o Senhor me permitiu viver. Então, é também seu, também é teu. Porque a gente tem o costume de, não, nesse ambiente está tudo bem, então eu não preciso chamar a presença. Mas você precisa de chamar a presença o tempo todo. Essa que é a verdade, né? E ela fala aqui, ó. Pessoas que sempre têm de ter alguém empurrando-as, Uhum. realmente jamais farão qualquer coisa grande. Aquelas que apenas fazem o que é certo quando alguém está olhando, também não irão longe. Devemos ser motivados de dentro para fora, não de fora para dentro. Devemos viver nossa vida diante de Deus sabendo que Ele vê tudo e que nossa recompensa virá dele, se persistirmos em fazer o que Ele nos pediu. Sempre tem um si. E aqui entra o que você falou: muitos chamados, poucos escolhidos. Lembra essa questão da força do desejo e não da força do caráter? É justamente pessoas que têm aquela mentalidade de deserto, que querem ter tudo e não fazer nada. Eu enfrento muito isso daqui, eu acredito que vocês reparam isso daí também na vida de vocês, mas eu enfrento isso na questão da vida profissional. Eu vejo que as pessoas, assim, elas querem ganhar o máximo possível fazendo o mínimo possível. Essa que tá a geração de hoje, essa que é a verdade, mas não A é só a lei do geração de menor hoje. esforço. Isso, a lei do menor esforço. Não é só a geração de hoje, eu vejo que tá assim meio que geral. Até as nossas gerações e as anteriores em determinados aspectos, sabe? Mas falando do profissionalismo nas questões dos jovens, que é o que eu mais me relaciono, né? Agora que eu posso dar de exemplo, que, né, por vivência, é isso. Eu quero ganhar o máximo possível fazendo o mínimo possível. Então, você vai falar com a pessoa, tal, numa entrevista, a pessoa fala assim, eu pergunto, né? Qual que é a sua pretensão salarial? Aí a pessoa fala assim, uns 3, 4, não sei das quantas. Aí você vai olhar lá, tem ensino médio, não tem nem ensino técnico. Não tem nada. A pessoa ela Uma não. qualificação para justificar isso que ela está. Exato, exato. Você vai ver a carreira que a pessoa construiu e ela não construiu nada. Entrou em um, saiu com 9 meses, entrou em outro, saiu com 6 meses, entrou em outro, saiu com 8 meses e não tem um ano dentro do mesmo local de trabalho. O que que construiu? Gente, você pega isso, a pessoa com 10 anos de carreira, teoricamente, com o mesmo padrão. Então, o que que a pessoa construiu para chegar até ali? Eu sempre fico perguntando. Eu pego um currículo para analisar e pergunto: o que que essa pessoa com 30, 40 anos construiu até agora? Porque é a mesma idade, então é fácil eu comparar ali. O que que a pessoa construiu? E a gente não constrói só por mérito nosso. Eu sei disso, porque Deus é que tem nos sustentado, né? Só a Uhum. graça e a misericórdia dele. Mas se a gente não fizer a nossa parte, não tem como. Não tem essa de querer fazer, querer tudo e não fazer nada. Gente, Deus é justo. Não existe isso que, vai cair um emprego na minha mão porque eu tô aqui no sofá esperando, eu vou esperar em Deus. Não, sempre não levanta do sofá, linda e maravilhosa, e Levante-se não vai e vá, esperar né? por mim, não Ela faz até diz nada. aqui. É, Levante-se e vá. Se você é não verdade, logo quiser, em seguida. E sabe o que me pegou aqui nesse levante-se e vá? Eu vou ler aqui a parte do versículo que ela colocou. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão
tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Isso aqui é Josué assumindo o cajado de Moisés, o que não era fácil, né? Mas já era um novo povo, graças a Deus. E aqui ela fala o seguinte, que se ele não tivesse ido, quando Deus disse a Josué que Moisés estava morto e ele devia tomar do seu lugar, conduzir o povo através do Jordão à terra prometida, isso significava muita responsabilidade nova para Josué. Mas o mesmo é verdade para nós quando nos adiantamos para reclamar da nossa herança espiritual. É isso mesmo. Por quê? Porque nós temos uma herança espiritual. E muitas pessoas, eu estava falando sobre isso lá no início, muitas pessoas não prestam atenção nessa questão de que nós temos uma herança espiritual, Deus nos dá esse poder. Só que se a gente não reclamar isso, ou seja, não tomar posse disso, a gente não vai usar isso. E está à nossa disposição, à disposição de qualquer pessoa. Então, se a gente está lutando pela nossa casa, pelos nossos filhos, para sair de uma depressão, para sair de qualquer situação que a gente esteja vivendo, que não está de acordo, que a gente sabe que não está de acordo com aquilo que Deus tem para nós, não está de acordo com aquilo que Ele preparou para nós. Se a gente não tomar essa mente de que a gente tem uma herança espiritual, que a gente tem armas espirituais, que a gente pode usar para poder ter essa intimidade, para poder ter essa vida com Deus, gente, não vai acontecer naturalmente do dia para a noite, sem esforço nenhum. Não vai. E a gente realmente precisa. Deus, eu sei que eu posso. Jesus disse que nós faríamos coisas iguais ou até maiores que ele, né? Como, gente? Como que a gente vai fazer isso? Tendo ali, construindo uma vida com ele, onde a gente vai adquirindo conhecimento, maturidade, poder de Deus para poder fazer as coisas, porque com jejum e oração a gente alcança essas coisas, alcança discernimento, alcança essa graça cada dia mais que ele nos dá, né? E ela vem aqui agora na A parte de... Ingrid está falando uma coisa que eu, no final, o que você falou, lá no final ele diz, né? Tudo posso naquele que nos fortalece, né? Lá no final do próximo ainda capítulo, porque realmente é isso. A gente tem a nossa herança e a gente tem que entender que Deus derramou sobre nós. Nós somos capacitados, o Espírito Santo de Deus está com a gente. Então, às vezes, a gente tem o espírito de medo, o espírito de covardia, o espírito da preguiça, sabe? O espírito de que, é muito difícil, né? Ela fala muito sobre Nossa. isso também. Que a gente, não, eu não posso, isso aqui é muito difícil. Mas é só por fácil que você veio? Mas o fácil é o fácil. A gente tem que ir atrás do difícil mesmo. O fácil está aí, todo mundo faz. É isso que eu falava, fácil todo mundo faz. Se eu sou uma escolhida de Deus, se Deus tem um propósito na minha vida, não é no fácil, não. Jesus não foi no fácil, ele era filho. E foi fácil para ele? Não foi. Não. Então, por que para mim, por que eu sou tão lindinha assim que vai ser fácil para mim? Não, todos nós temos que pagar um preço. Todos nós. Mas a gente sabe que a gente paga o preço, mas a gente tem os ganhos, né? Do preço que a gente paga. Então a gente tem que entender isso. E é difícil. Não é fácil. Olha o que ela colocou aqui. É fácil. Ao encontrar resistência, você construirá força. Se fizer apenas o que é fácil, sempre permanecerá fraco. É exatamente o que você está falando, Carmen. Exatamente, porque é isso. Como é que eu vou crescer? Eu me lembro que quando eu era criança, às vezes, e é porque eu não cresci muito, mas às vezes a gente acordava na madrugada, mãe, tô com dor nas pernas, crescer dói. Crescer dói, gente. Então, se a gente quer crescer, a gente tem que saber que a gente vai passar por dores. E tá tudo bem, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus que está consolando, que está nos ajudando, né? Que é nosso guia, nosso consolador, nosso ajudador. Se a gente for botar os todinhos dele,
E ela colocou aqui, ó, se não usarmos os dons e talentos que ele tem nos dado, então não estaremos sendo responsáveis com o que ele nos tem confiado. Eu imagino que um dia a gente vai chegar diante de Deus e ele vai fazer a gente dar conta de tudo aquilo que ele entregou na nossa mão. Logo depois ela fala sobre isso aqui na parte Da das parábola parábolas. das 10 virgens, Isso. e depois Das fala 10 também na virgens dos talentos, né? e do talento, exatamente. Que as 10 virgens teve 5 que guardou o óleo, elas não fizeram nada, elas ficaram esperando o noivo chegar. Quando o noivo chegar, elas fizeram tão pouco que o óleo acabou. As outras 5 que tinha guardado o óleo e construído mais, construído, né, modo de dizer, mas pegou mais óleo, elas estavam preparadas quando o noivo chegou. Aí as que não tinha mais, quis pegar delas. E olha o que ela fala aqui. Aí, nossa, meu Deus do céu, eu tive que grifar 1000 vezes. Pessoas preguiçosas e procrastinadoras sempre querem que aqueles que trabalham duramente e assumem suas responsabilidades façam por eles o que eles mesmos deveriam estar fazendo. É o que Aí, a Jéssica tinha acabado de falar. É aquela exato. pessoa que não quer orar, não quer buscar, amiga, ora por mim, estou com tanto problema. Mas você não é capaz de orar? Eu sei que a gente precisa muitas vezes orar pelos irmãos, claro, mas a gente também tem que buscar. Não adianta a gente só esperar pelo outro, Tem um segredo. Não é hora por mim, é hora comigo. comigo. Lembra que a Jéssica falou de unidade, que a gente tem Uhum. visto isso, a gente tem construído isso, e eu falo isso em todo lugar, porque eu realmente acredito que é uma direção de Deus para nós nesse tempo. Nós temos que estar em unidade. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é estar em unidade, a gente está aprendendo juntas. Mas em oração, a gente precisa orar junto, a gente precisa buscar junto, como amigas, uma segurando a mão da outra, ninguém aponta o dedo para ninguém, só quando precisa intimamente, uma na cara da outra, assim, que a gente dá uma ajudadinha, assim, às vezes. Mas na base, à luz da palavra. Mas o que Deus tem feito realmente é nos mostrar essa unidade, mas assim, não é uma coisa de escora. Tipo, eu vou deixar a fulana fazer por mim. Eu vou entrar ali porque eu sei que elas vão fazer por mim. Gente, não existe isso. Se você não construir com Deus, a outra não vai poder construir no seu lugar. Não tem como, é individual, assim como a salvação. A construção da vida espiritual, da vida íntima com Deus, não estamos falando de religiosidade, estamos falando de relacionamento. É algo que é construído individualmente. É cada um com o seu. O que a Jéssica está vivendo é diferente do que eu estou vivendo, que é diferente do que a Carmen está vivendo. Nós estamos buscando juntas. Mas o degrauzinho ali que está subindo é cada um com a sua escada. Não existe uma escada que é comunitária e está todo mundo se levando junto. Não é isso. Na vida íntima com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Ele é individual, assim como a salvação. A gente pode todo mundo junto se ajudar? E vai, com certeza. Em nome de Jesus, vamos continuar. Mas o relacionamento ele é individual, não tem como. E aqui o que ela está falando é exatamente isso na parábola das 10 virgens, na parábola aqui dos 5 talentos, e o que eu falei, que eu até anotei aqui, é que ele vai nos cobrar de tudo que colocou nas nossas mãos. Tanto a Carmen, quanto a Ju, quanto a Tati, quanto a Jovelina, quanto a Sara, quanto eu, quanto a Jéssica, quanto qualquer uma que estiver assistindo. Deus depositou algo na nossa vida, em cada uma de nós. O reino de Deus é feito de pessoas que se complementam. Cada uma tem uma coisa diferente da outra. Um talento, um dom, e aqui a gente vai se complementar como uma banda, que cada um toca um instrumento. Quando a gente chegar diante dele, eu tenho certeza que ele vai falar: cadê o que eu entreguei nas suas mãos? E fulano que você não cuidou? E a minha herança, que são os nossos filhos. Herança é porque são filhos dele. E a minha herança, o que que você fez com ela? E isso, e aquilo outro. E nós, vamos falar o quê? E ele deixou na palavra, né, em João 15:16, que ele diz, né, a Bíblia claramente nos mostra que a vontade de Deus é que produzamos bons frutos. E diz assim: não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedistes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Ou seja, é individual, é o que você falou. Eu tenho que dar o meu fruto. Eu tenho para que eu permaneça na videira verdadeira e que ele nos dê
tudo que a gente merece. Por quê? Porque a gente fez por onde? Porque a gente buscou, porque a gente, né? A gente planta para a gente colher. Por isso Sim, é por isso que a gente tem que dar fruto. Eu acho muito interessante quando o pastor diz assim: Deus só é pai, ele não é vô, ele não é tio, ele. Eu amo meu filho, você ama seus filhos. Eu sei que todas as mulheres que estão aqui, que são mães, elas amam seus filhos. Mas elas sabem que por mais que a gente ore pelos nossos filhos, se eles também não buscarem, eles não vão se salvar. Então, assim, por que que é uma responsabilidade enorme nós, mulheres? Porque nós somos exemplo dos nossos filhos. Nós somos exemplo na nossa casa. Então, a gente tem que buscar para que eles vejam a gente buscando. O exemplo é que arrasta, né? Não adianta você falar. A gente sabe com filho quando está na adolescência, na pré-adolescência, você fica louco querendo que ele faça uma coisa, mas se você não faz, ele é capaz de olhar para a tua cara e dizer assim, mas mãe, você não faz? Por que que eu tenho que fazer? E aí, o que você fala? É, eu, Difícil. é isso mesmo. E a gente tem que continuar realmente sendo exemplos para eles, porque depois a gente vê eles fazendo e é inacreditável, a gente fica naquela alegria. E eu queria só complementar um negócio aqui falando da oração, mas eu também queria lembrar que eu acho que a gente vai ter que fazer o capítulo 18 semana que vem, não? pelo tempo aí, provavelmente. Talvez a gente só comece ele. Falando sobre essa parte da responsabilidade e questão de oração, quando a Ingrid falou lá atrás sobre a oração, né, de você falar para a pessoa assim, você ora e tal, e realmente a gente pode pedir oração, a gente precisa lembrar sempre as nossas irmãs ou aqueles que vierem nos pedir, vamos orar junto, a gente fazer essa sugestão e também lembrar a pessoa que, assim, às vezes ela olha para a vida de outras, né, de outras pessoas que estão ali buscando e pensa, nossa, mas como eu vou viver isso? Essa parte da oração é muito engraçado, né? Que as pessoas às vezes não vivem esse mover, essa transformação, porque ela pensa assim: eu já orei, não adiantou nada. Gente, é igual o bater, que a Bíblia fala bater, bater. Você não pode cansar, você tem que fazer todos os dias, né? A oração era algo que, assim, é para ser o nosso primeiro recurso. E às vezes a nossa mente está tão cheia, tão atordoada. Essa semana mesmo aconteceu comigo uma situação. E olha que eu realmente tenho a oração como uma prioridade na minha vida, mas às vezes Satanás ele coloca tantas coisas na sua mente, tantas demandas, tantas preocupações, que a última coisa que você vai se lembrar é da oração. Vou contar rapidinho, né? Mas a gente está aí pré-cruzada, então está acontecendo trilhões de coisas, todo mundo sabe, né? Ataque atrás de ataque, e é assim que funciona. E como o meu esposo mesmo disse, se não tiver acontecendo nada, aí que está errado, porque se você estiver sofrendo ataque, é porque você está indo na direção certa. O inimigo ele não está feliz que a gente vai realmente, a igreja está promovendo um evento que vai salvar vidas, é o que a gente mais pede ao Senhor, a salvação de vidas e milagres acontecendo. E bem nessas semanas aí, é criança ficando doente, todo dia é uma coisa nova. Falei, meu Deus, acordei um dia sem com a minha amígdala, falei, pronto, vai inflamar minha garganta. Cada dia é uma novidade diferente. Aí a minha médica particular, aí de cima, a Ingrid, ela me socorre em todas, né? E numa dessas eu cheguei em casa, Samuel começando a ficar com febre. Eu falei, gente, eu medi a febre dele e deu 40, mas assim, depois eu fui ver, eu acho que até o termômetro estava errado. Eu não falei essa parte para vocês depois, mas eu acho que o termômetro não estava certo. Só que ele estava de fato muito quente, ele estava com febre. Mas eu não sei quanto que deu, mas aquele 40 ali já me deixou em pânico. Eu falei, meu Deus. E eu tinha uma cliente para atender, a cliente falou: "Você não quer cuidar dele?" Eu fiquei assim, claro que eu quero, mas eu preciso trabalhar primeiro. Então eu falei, vou correr para liberar a cliente para depois eu ver o que eu faço como mãe, né? Aí terminei a cliente rapidão e eu fui lá, dei um remédio para ele. A hora que eu dei o remédio, ele cuspiu. Eu falei, maravilha. Aí a Ingrid pegou e falou para mim assim, amiga, você já orou? Eu falei assim, gente, socorro, eu esqueci, porque simplesmente a minha cabeça estava como? Fazendo a unha da mulher, preocupada dela ir embora logo para não atrasar os compromissos dela, porque eu pensei, vou ter que levar meu filho no médico, já enchi a minha cabeça de preocupação. Com E a esqueci mentalidade do de deserto. esqueci do principal. Daí, naquela hora, é como se o Senhor tivesse me revestido e ele falou, vai lá, filha. Eu falei, é verdade. Nossa, eu me senti envergonhada.
Mas peguei o óleo e falei para a família inteira. Falei, vem, vamos lá na guerra, então. Meu marido de um lado, Vitória de outro, e eu orei por ele, assim, com uma força que veio do Senhor. E eu declarei a cura para a vida dele de uma forma tão intencional que, gente, esse menino dormiu e depois disso nunca mais apareceu febre, nem no dia seguinte, nem no outro dia. Glória a Então, Deus. como isso? É óbvio que foi o Senhor. E assim, porque febre você dá no primeiro dia, depois no segundo você já calcula 3 dias de infecção. Pronto. Estamos tratando aí, tá tudo bem, o menino tá ótimo, não levei um dia no médico. Então, assim, a oração é nosso primeiro recurso. Sempre tem que ser, e diariamente, e o tempo todo. Não é assim, Que testemunho, viu, Jéssica? oi? Que testemunho. Não é? Isso daí para mim, nossa, eu tô assim, até hoje eu falo, Deus, que maravilhoso saber que e ele estava tão bonitinho na oração assim, todo atento, recebendo, porque os nossos filhos realmente veem o que nós fazemos. Eles veem a nossa fé e eles vão ser instruídos através disso, do nosso exemplo, da nossa entrega, da nossa renúncia. Não tem como, eles vão realmente nos imitar através daquilo que a gente faz. Jéssica, eu sei que você ficou envergonhada, mas isso também já aconteceu comigo. Algumas de vocês sabem que a Giovana nasceu com uma deficiência, ela não tem mais porque a gente declara cura em nome de Jesus, né? Na parte da imunidade. Então, assim, ela ficava doente tipo 8, 10 vezes por ano de tomar antibiótico. Era assim, a maior parte do ano tomando antibiótico. Gente, nós como pais, a gente não aguentava mais daquilo. Se dava antibiótico para a criança, não dava assim, 1 mês e meio que tinha dado, começava de novo. E aí, cansada disso, eu comecei a guerrear em oração. Mas foi também assim, depois de provavelmente uma surra do Espírito Santo, né? E aí eu lembro que a gente juntava, meu esposo no início falava assim, tá bom, achava meio estranho, né? Eu falava pra ele, amor, vamos orar por ela agora. Essa febre vai ter que ir embora, porque eu não vou dar antibiótico de novo. Eu ficava brava, assim, sabe? Como se o antibiótico tivesse culpa. Mas Deus sabe com quem que eu tava brava de verdade. Porque eu sabia que aquilo, igual a Jéssica tá falando, a gente tem que ver o mundo espiritual. A gente tem que levar para esse lado, porque a nossa vida é regida pelo espiritual, a gente não tem jeito. Isso é para tudo na nossa vida. Não é diferente na vida de vocês. Vocês vão ver que tudo tem base espiritual. E a gente começou a declarar na vida dela. A Giovana, ela veio num momento muito estratégico da nossa vida. Era realmente uma libertação da minha casa que a gente estava passando. E Deus sabe que ela veio para complementar tudo aquilo que a gente estava vivendo. Então, é muito especial a vida dela e a história dela. Falando individualmente dela, todos são, né? Mas individualmente dela falando aqui. Então, eu sei que tinha algo muito ali, que não era só essa parte da imunidade, da imunoglobulina que estava afetada e tudo mais. E aí eu comecei a fazer isso. Gente, dava muito certo, porque não é nosso, é Deus, é o nome dele. Se uma outra criança chegar, aliás, ela faz isso comigo agora, de tanto ver eu fazendo agora, ela faz comigo. Inclusive, ela fez lá no Talmidim esses dias. Não sei por quê, mas ela achou que eu tava com dor. E de tanto fazer com ela, agora ela faz. Mas se a gente não tiver esse olhar de que a gente tem esse poder, se uma outra criança vier, se qualquer pessoa vier e falar no nome de Jesus, vai sair. Porque é o nome dele que tem poder. Óbvio que a gente tem que se revestir? Tem. Como a palavra de Deus diz, tem castas que só saem com jejum e oração. Então a gente tem que estar revestido, tem que buscar esse poder o tempo todo. Mas lembrando que não é pela gente, não é pela força do nosso braço. E ela falou isso em algum momento aqui, eu não lembro se a gente pulou, porque a gente tem o costume de achar que é a gente que pode fazer alguma coisa. Gente, jamais. Quem pode fazer alguma coisa é Jesus. Se não for ele, se não for o Espírito Santo dele, que é o nosso presente de estar nos ajudando, nos revestindo, nos guiando, a gente não vai conseguir. Porque, como Carmen disse no início, isso foi muito pontual. A gente tem que enxergar que na nossa vida tem espírito de medo, tem espírito de preguiça, tem espírito de tudo quanto é coisa para te paralisar. Esses dias, do nada, nem sabia por que eu estava falando aquilo. Eu falei assim: espírito de loucura está repreendido em nome de Jesus. Gente, por quê? Você vai falar alguma coisa, parece que seus pensamentos começam a entranhar um no outro, dá um medo, um negócio, um pânico. Eu nunca tive isso. O que está acontecendo? Isso aqui não é meu, eu tenho que ter um discernimento. Calma, vai sair.
E eu comecei a orar sobre isso. Aí depois eu vi alguém falando, pregando sobre isso logo em seguida. E eu falei, meu Deus, era exatamente o que estava acontecendo comigo. Deus deu discernimento, mas Deus deu discernimento. Isso não é meu. Isso não é ai, porque a Ingrid é inteligente. Não é. Assim como com a oração contra a doença e todas as outras coisas, são discernimentos que Deus vai entregando para nós, mas é Ele que entrega. E a gente é humano, tem hora que a gente vai no medicamento mesmo, tem hora que a gente vai fazer as coisas mesmo, tentar pelo nosso braço. Mas o importante é a gente lembrar que a gente não precisa. Essa carga, esse peso, Jesus já levou sobre ele. Ele fala: troca seu fardo comigo, porque o meu é leve, meu jugo é suave. Então, por que a gente tem que tentar com o nosso braço sozinha, né? E terminando aqui o capítulo 17, da minha parte, para as meninas poderem complementar, ela falou assim, ó, lançando o cuidado, não a responsabilidade. Lembre-se sempre de que Deus lhe dá tudo o que você pede. Há uma responsabilidade que vem junto com a bênção, que é o que a gente estava falando lá no início, sobre a casa, por exemplo, que eu falei. E demônios de preguiça podem atacar sua mente e seus sentimentos, mas você tem a mente de Cristo. Você certamente pode reconhecer o engano do diabo e ir além dos seus sentimentos e fazer o que você sabe que é certo. Sabe aquele negócio de fazer o que precisa ser feito, não o que eu quero? Sabe a questão que a gente brinca que é ser adulto, mas na verdade não, é ser espiritual. De você É. saber que aquilo que está tentando te paralisar não é teu. E se for, também vai sair. Porque a nossa carne perde para o Espírito de Deus. E é muito Você ia falar alguma interessante que coisa, ela Carmen? fala até essa história de, às vezes, você tem que ter cuidado até com o que você pede, né? Porque você tem responsabilidade sobre aquilo que você pediu. Então, você tem que ter cuidado com o que você pede para depois você não ter, não largar aquilo dali que você pediu tanto a Deus. Que ela conta até a história, né? Que ela Exato. queria ter uma casa com um lago e que ela queria porque queria e queria que o marido comprasse a casa com um lago. E aí o marido foi, né, levando a ela a entender que a casa com um lago ela precisaria ter tempo para cuidar da casa, para cuidar do lago e tal. E aí ela desistiu e ela viu que realmente ela nunca ia ter tempo para ter uma casa com lago, para cuidar como ela deveria cuidar realmente. E é isso, a gente tem que entender que muitas vezes a gente quer que Deus dê alguma coisa para a gente nem está preparado para receber. Então, Exato, a primeiro, bênção se torna maldição. exatamente. E ele distancia, você começa a amaldiçoar aquela coisa que você recebeu. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, né? Aí ela diz assim: se você for sábio, descobrirá Deus satisfazendo suas necessidades. Qualquer um andando na mente de Cristo caminhará em sabedoria, não em emoções, porque realmente a mulher é muito emotiva. O ser humano, mulher, ela é muito guiada pelas emoções. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que pedir muito a Deus discernimento. Senhor, isso realmente vem da tua parte? Ou é emocional? Ou sou eu, com as minhas emoções, que estou te pedindo isso? Que às vezes a gente pede tantas coisas para Deus e diz assim: ai, Deus não escutou. Gente, Deus não escutou porque Ele te conhece. E aí, Que por bom que isso, ele falou não, não é? lá na Os não frente, de Deus também são para te proteger, porque ele eu sabe o que sou você faria com aquilo. Eu sou muito guiada pela parte da Bíblia que até eu já citei para vocês, né? Que assim, não sabes tu por que, que eu não te dei isso hoje, porque lá na frente você vai. Não sabes tu por que, que tu está vivendo isso hoje, lá na frente você vai entender. Porque é isso mesmo, às vezes a gente está vivendo alguma coisa que emocionalmente está nos deixando triste, né? Tá nos desesperando, mas a gente tem que ter a esperança em Deus e saber, não, se eu estou vivendo isso, Deus tem um propósito nisso que eu estou vivendo. A gente tem sempre que olhar para isso. Se eu estou passando por isso, eu sei que o Espírito Santo de Deus está comigo e tem um propósito para eu estar vivendo isso. E Sim, aí, entregar nas mãos inclusive dele. com a Carmen, houve muito isso daí mesmo, essa parte bíblica que ela sempre fala para nós, ela sempre fala nos momentos pontuais que a gente precisa ouvir, por isso que a gente chama ela de mãe. Eu queria só fazer um adendo sobre a questão de que a gente falou muito sobre preguiça, espírito de preguiça e tudo mais. Mas é muito importante que a gente entenda o que é preguiça e o que é cansaço.
Porque a gente cansa de falar aqui, inclusive, de que Deus não quer essa sobrecarga na nossa vida, do que o mundo tem tentado colocar nas nossas costas, na verdade, né? Não é nem Deus, é o mundo tem tentado colocar nas nossas costas, de que a gente tem que dar conta de tudo. Não é isso também. Deus vai escolher as pessoas que estão já trabalhando, né? A pastora Gil zoa muito com isso, né? Deus não escolhe quem está aquém e além, escolhe mesmo quem está lá na labuta, quem está na correria, quem está trabalhando, Deus escolhe mesmo. Então, se você tem coisa para fazer, Ele vai te dar mais coisa para fazer, é verdade. Mas o que vem de Deus não tem peso. Não é isso que Ele quer. A gente tem que ter esse discernimento também, de que não pegar um monte de coisa para fazer, porque o mundo impõe sobre nós que a gente tem que ser super mulheres, e aí a gente não consegue fazer nada direito, nunca está disponível para nossa casa, vive cansada, extremamente mal-humorada, porque quem está cansado fica mal-humorado, não tem tempo, não tem disposição para brincar, para o marido, para seja o que for. Então, existe uma diferença muito grande entre preguiça e cansaço, entre abraçar aquilo que Deus está te propondo e abraçar aquilo que o mundo está te enfiando, porque é isso que ele quer. Satanás tem tentado sobrecarregar a nossa mente, sobrecarregar o nosso corpo, tentando fazer a mulher trabalhar em 1000 coisas ao mesmo tempo, justamente para que ela não tenha tempo para dentro da própria casa dela e para aquilo que Deus quer dela. Então, existe uma diferença muito grande entre estar completamente parado, não quer fazer nada, não quer lutar pela vida espiritual, não quer crescer espiritualmente no relacionamento com Deus, e a pessoa já está nessa constância, ela está buscando isso e está com aquela sobrecarga de que ela tem que fazer cada vez mais. Isso daí também não é de Deus, é Satanás, com acusação. Toda vez que você vê a parte da acusação, vocês vão ver que não é de Deus. Tem essas duas questões. Tem que ter muito discernimento para entender o que é nosso e o que é dele. Porque, né, pode se confundir. Só para citar, era João 13:7, né? Que diz: Respondeu Jesus: O que faço agora não podes compreender, todavia a compreenderás mais tarde. É isso que eu Sim. levo para a minha vida e para minhas filhas, né, filhas? Exatamente. A gente sempre ouve isso mesmo. Aí, Jéssica, esse coração é horrível, eu já falei. E obedece, a gente obedece e fica bem chill, tá bom. Pedir por alguma coisa é fácil. Ser responsável por ela é a parte que desenvolve o caráter. Essa parte aqui, para mim, é o fechamento de tudo. Ser responsável por ela é a parte que desenvolve o caráter. Quantas coisas a gente precisa abraçar e aquilo realmente é usado para desenvolver o nosso caráter, né? E eu não tô nem falando das coisas que a gente pede, mas daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Como o casulo, que desenvolve muito o nosso caráter. Com certeza. E aí vocês complementem que a minha parte eu terminei por aqui. É a disciplina, é o amor, é o cuidado, tudo isso que a gente tem que ter quando as coisas que Deus põe nas mãos da gente, né? Sim, com certeza. E o capítulo 18 vai ficar para a próxima, gente, porque quando eu estava lendo o capítulo 17, eu já tive uma impressão de que, nossa, a gente vai ter muita coisa para falar. Mas eu pensei, não, a gente vai conseguir falar sobre os dois. Não, Mas é Mulheres, não rolou. o Espírito Santo conduziu diferente, glória a Deus por isso. O Glória a capítulo Deus por isso. é incrível e eu acho que ele deve ter uma live só para ele mesmo, porque ele tá bem forte, né? Meu Deus, eu levei cada lapada naquele ali, eu falei, nossa, meu Deus. Ele merecia um capítulo só, eu também apanhei. Então, vamos todo mundo apanhar semana que vem, então, que tá tudo bem. Tá tudo certo. Alguém quer complementar? A Jo, a Tati, a Ju, a Sara, querem falar alguma coisa? vamos aparecer para a foto, gente? Vamos. Se vocês puderem abrir a câmera para a gente dar uma foto, senão não tem problema. Eu tô dirigindo. Tá bom. Tatiana, ela só fez agradecer. Tá bom. E depois eu vou mandar o louvor lá no grupo, tá? Eu sempre falo que eu vou mandar e eu esqueço, perdão. Mas hoje eu vou mandar, se Deus quiser. Eu vou tirar aqui, tá? A Sara falou que tá dirigindo, né? Tá bom.
Peraí, cortou aqui a cabecinha da nossa Vou manhã. abrir a câmera. Ó, Jovelina vai abrir. A da Ju tá aberta. Oi? Acho que deu certo. Aberta? Tá aberta. Ah, então tá bom. Aham. Para mim Vou não tirar tá. mais- Estranho. Deixa eu dar Vou tirar oi mais pra um. ela. Samuel quer aparecer de todo jeito, cara. Vem, Samuel. Oi? Tirei também. Vamos orar para terminar? Quem quer orar? Posso orar? Então tá bom. Ei, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse Oi, momento. Samuel, não estou conseguindo te Nós ficamos gratas por Ti, Senhor, pela Tua palavra que veio à nossa boca. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos usou nesse momento, Jesus. E nós sabemos, Senhor, o quanto nós precisamos conhecer da Tua palavra, o quanto nós precisamos nos aprofundar, Senhor, no Teu amor, no Teu conhecimento, no Teu discernimento das nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada mulher que entrou neste momento. Nós agradecemos pela vida dela, pela família dela, Senhor. Senhor, abençoa, guarda o coração de cada uma delas, que elas não tenham a mentalidade de deserto, Senhor, mas que elas tenham a tua mentalidade, Senhor. Tira, Senhor, todo o medo, todo espírito de medo, espírito de preguiça, espírito que não venha de ti, Senhor. Coloca, Senhor, no coração delas a necessidade de te buscar em espírito e em verdade cada vez mais. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Agradecemos também pelas meninas que não puderam participar. Nós não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe, Senhor. Abençoa, Senhor, a família delas, abençoa a vida delas, Senhor. E nós te entregamos o resto da nossa semana, Jesus. Abençoa nossos dias, abençoa esse evento da nossa igreja, Senhor. Nós sabemos que o inimigo está rugindo, mas tu, Senhor, tem muito mais força do que ele. Tu, Senhor, vai derrubar todas as muralhas que foram levantadas. E nós sabemos que aquele lugar vai ser um lugar de milagre, Senhor. E nós te agradecemos por este momento que nós vamos viver ali. Ó Senhor, nós te agradecemos também pela nossa família, nós te agradecemos pelo nosso lar, Senhor, pelo alimento que não falta na nossa mesa. Ó Senhor, nós te agradecemos por esse alimento espiritual que tu acabou de nos derramar, Jesus. E nós te agradecemos pelo amor que tu tem por nós sermos escolhidas tuas, Senhor. E nós te entregamos, Senhor, o nosso coração, a nossa vida em tuas mãos. E te agradecemos por esse momento, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, meninas. Amém. Deus abençoe, gente. Obrigada por tudo. Até semana que vem. Até. Beijo. Sofri um atraso hoje. Imagina, não tem problema. A semana Fica que vem. tranquila. Até beijos. Mas foi o Beijo. 17 ou foi o 18? Foi o 17 17 ou foi o 18? Foi o 17 só. Ah, tá bom. Fica tranquila, ótimo, deu tudo certo. então. A gente vai deixar gravado Abraço. também e depois a senhora entra, tá bom? A gente vai deixar gravado, aí a senhora pode participar depois, assistindo também que a senhora perdeu. Ah, sim, isso eu vou Tá fazer. Tá bom. certo. Deus Beijão. abençoe. Amém. Tchau. Tchau.